boas-vindas. Nós temos hoje mais duas perguntas de uma inscrita do nosso canal, a Cecília Simone. E a primeira, ela fala assim: Professora Vanise, como foi colocado pela senhora em live anterior, a ideia desse método foi sendo criado observando as aulas que um aluno dava no ano de 1992. Como fica isso na área jurídica? Olá, Cecília, muito obrigada. Primeiro por estar inscrita no nosso canal e depois pela sua pergunta maravilhosa, super bem observado. E que bom que você vai me dar essa oportunidade de esclarecer isso, porque é o seguinte: quando eu contei a história de quando surgiu, eu era uma aluna, né, desse professor. Do meu Cirrim, na época ele era o Cirrim Walter Imanise, ele era o meu Cirrim, e as aulas para adultos iam acontecer logo depois da aula infantil. E eu adorava ver o jeito que ele ensinava, o jeito que ele se relacionava, as brincadeiras. Na minha mente, eu falei, nossa, eu não imaginava que as aulas fossem tão divertidas. Então, o que que aconteceu? Foi lá que eu falei, poxa vida, que bacana isso, eu vou começar a estudar mais a fundo como que a gente pode levar as artes marciais, ou o Wing Chun na época, né? E aplicar para a criança, porque eu percebi que era muito diferente da maneira como eu aprendia enquanto adulta, como o jeito que eu aprendia o Wing Chun era totalmente diferente do jeito que aquelas crianças estavam aprendendo. E o que aconteceu logo em seguida foi que a gente se reunia em grupos de estudos, né? Tanto ele quanto o meu mestre na época, né? O meu Sifu, Léo Imamura, a gente se reunia e começou a estudar, e começaram a existir grupos de estudos, propostas, até que me foi passado o bastão e eu assumi essas aulas, né? Então, assim, foi uma decorrência. Quando eu assumi essas aulas, aí eu já comecei a entender, porque eu comecei a sentir na pele o que era ensinar, e lembrando, né, que eu tinha que colocar elementos que eu achava importante, que a gente achava importante, que esse professor achava importante, enfim. A partir de todo o estudo que a gente fez, aí foi indo, eu fui dando aulas, juntando experiências, e o método, ele foi sendo criado um bom tempo depois, né? Um bom tempo depois mesmo. Passou, inclusive, depois disso, eu fiz uma especialização em psicomotricidade, que aí eu fui buscar mais fundamentos, daí eu fui conversar, assisti muitas aulas de outros professores, né? De outros artistas marciais, e aí que veio essa ideia de que a riqueza das artes marciais, ela está no todo, ela não está só na nossa. As artes marciais como um todo são muito ricas, né? Ela é uma arte. Então, o que é que a gente pode trazer de forma lúdica? Assim como na escola, a gente tem a matemática, né? A gente tem as ciências, a gente tem o português, a gente tem educação física, a gente tem artes. É esse conjunto de ensinamentos que, no fundo, né, compõe o que a gente acha que é importante passar para a criança no mundo acadêmico, só que no mundo das artes marciais é um outro universo. Então, foi assim, não é que o método ele não se baseou naquela aula que eu assistia, né? Ele foi inspirado, toda a motivação que eu tive para trabalhar com crianças partiu daquele sentimento bom, né? Das risadas que eu dava em rir com as crianças, porque elas rindo lá e eu rindo junto, né? Todo mundo se divertindo muito. E foi a partir dessa inspiração. Então, isso que você observou é muito importante, Cecília, porque sim, a gente não pode copiar o método de alguém, né? Não foi isso que aconteceu, mas a gente pode se inspirar em elementos, né? Nas essências, no que está estruturado, né? Qual que é o princípio, qual que é a base? A gente estudar a base daquilo. Por que que aquela aula deu tão certo? Isso, inclusive, é uma das questões que a gente explora dentro da formação, dentro do curso.
a gente vai fazer sim, a gente vai observar não só aulas de outros profissionais, obviamente com a anuência, a permissão, né? E explicando, a gente vai estar lá como pesquisadora, né? A gente também vai ver as crianças brincarem, como é que elas brincam na rua, né? As brincadeiras, como é que isso acontece? Então a gente vai fazer como que fosse uma pesquisa em campo, né? Como se fôssemos antropólogos etnográficos e a gente vai lá, fala, olha só, né? Olha esses serzinhos extraterrestres, olha só como que é que rola aqui, né? Como é que eles estabelecem as regras, né? Se obedecem, se não obedecem, como é que eles lidam com a frustração. É um campo incrível de aprendizado. Então, isso é uma das coisas que eu incentivo no meu curso. A gente passa por isso também, isso é uma lição de casa. A gente também vê a experiência de outros mestres, né? É muito legal, porque às vezes eles têm uma maneira de lidar com aquelas crianças que nos inspiram, falar, olha que bacana, né? Conversar com esses mestres, né? Fazer realmente o trabalho de aprendiz. Então, durante a formação, do papel de educador, a gente volta a ser aprendiz. E uma das coisas mais incríveis é a gente observar mestres fazendo, né? Observar o que que os outros estão fazendo, não porque a gente vai copiar, mas porque a gente vai entender o que que dá certo, né? Qual que é o fundamento e principalmente o que que cabe a nós. Eu dou conta, né? Dentro das minhas competências emocionais, eu consigo fazer isso? Ou será que eu preciso dependendo do contexto, dependendo das minhas crianças, dependendo da faixa etária, dependendo da minha proposta, dependendo da minha arte marcial, eu preciso ser mais contida, eu posso ser mais lúdica, eu posso ser menos lúdica. Como é que eu vou distribuir e criar, né? O método não vai interferir na maneira como você vai dar a sua aula, mas o método vai te dar instrumentos, um leque, para que você possa estruturar e fundamentar para que a sua aula fique melhor ainda. Então, eu vou dar sugestões, né, durante a formação para que cada um possa construir o seu próprio trabalho com crianças, que é único, né? Que é único. Não pode ser reproduzido. E você observou muito bem. A gente tem mesmo que ter essa preocupação. Não é reproduzir e copiar. Nossa, deu certo com aquele professor, foi um sucesso, as crianças morreram de rir. Se eu não entendo o que ele fez, por que ele fez, de qual a experiência dele, qual que foi a competência dele naquele momento, e eu não consigo passar para dentro das minhas competências, eu não vou conseguir fazer nada com o que eu observei, e simplesmente reproduzir não vai me levar a lugar nenhum, não é sustentável. Pode dar certo em uma aula, na segunda você já não consegue mais, porque acabou a sua fonte, né? Você não consegue criar. Então, o método, a formação do EMC, da marcialidade essencial, ela te ajuda a criar, a ser mais criativo com relação a, a recombinar elementos que você aprendeu de uma forma criativa, né? Na verdade, a gente vai aprender a resolver problemas, né? Isso é a base da criatividade. É como é que a gente resolve um problema? Como é que a gente transmite a nossa arte, o nosso propósito dentro daquele programa, do nosso programa, para a criança. É isso que a gente vai resolver juntos. É isso, obrigada. Obrigada, Cecília. Tem mais uma pergunta dela? Temos sim. É, ela diz que a criança é um ser esponja. Então, tudo que lhe é apresentado e ela gosta toma uma dimensão enorme. E aí, que garantia os pais terão que essa forma é construtiva? Olha só, tá vendo? Gente, essa é uma preocupação de todos os pais, de todos os educadores. Esse é o grande problema, é a grande questão que eu acabei de falar, né? Criatividade é resolver problemas. Essa é uma das maiores questões que a gente vai resolver. Exatamente isso, Cecília. Você observou super bem, porque aquele serzinho que está na nossa frente, ele vai absorver, sejam conteúdos bons ou ruins, né? Ele vai absorver.
Por isso que o nome do método é essencialidade marcial para crianças, é a essência, é a marcialidade essencial para crianças, é a essência, é o néctar. Então, primeiro, a gente filtra esse conteúdo. Depois, através da formação do EMC, você aprende a ter competências, você estimula ou ativa competências emocionais, criativas, sociais, para que você consiga passar aquilo que você considera que é um conteúdo importante para ela e a maneira como isso vai chegar até ela. Então, olha só, né? Quantos passos aí tem? Porque a gente não pode botar a culpa na criança, né? Ela que vai assimilar e vai dar tudo errado se ela assimilar a coisa errada. Não, a responsabilidade é nossa de transmitir da maneira com que ela absorva aquilo que é importante assim, até que ponto é tentativa e erro? Né? A vida é tentativa e erro, mas a gente tem que tentar amenizar esses erros, porque errar com o filho dos outros, né? Errar com o nosso filho, errar com o outro é muito mais grave, né? Do que a gente errar com a gente mesmo. Então, a formação vai te ajudar a você entender a sua capacidade de transmitir. E também a formação dentro do método vai te ajudar a você selecionar o que é importante transmitir naquele momento, para aquela criança, para aquele grupo de crianças, para aquela proposta. E depois, de que maneira você vai falar, e muitas vezes não é nem falado, muitas vezes da maneira não verbal, que o mais nobre daquilo vai chegar até a criança. Então, o trabalho todo é do educador, né? O método, ele te oferece conteúdos, ele te oferece opções, é, mas quem vai conectar tudo com tudo é você, né? É o educador. Então, a responsabilidade, sim, é nossa, enquanto educador, de transmitir. E se a criança não soube captar aquilo que a gente queria transmitir, a gente vai ter que reformular e tentar de novo, até que a gente tenha certeza que ela entendeu aquilo que a gente quer, aquela mensagem que a gente quer passar. Então, nós somos os responsáveis pela mensagem que vai fazer chegar até ela. Por isso que a gente trabalha tanto, dentro, inclusive, da formação, uma preocupação em criar uma ambiência segura, protegida, dispositivos de segurança, trabalhar ambiências objetivas e subjetivas, isso a gente vai falar, vai ter uma aula específica para isso. Para quê? Para a gente diminuir o máximo possível os ruídos que vêm de fora, os ruídos que vêm dos nossos vícios, muitas vezes, né? Os ruídos que vêm, muitas vezes, da nossa própria arte marcial, que não foi bem filtrada. Então, a gente tem que fazer com que esse ambiente seja totalmente protegido para que a gente garanta que essa esponjinha ela consiga sugar, né, o néctar da arte marcial que a gente quer passar. É isso. Hum. Professora, aproveitando esse tema de aulas, temos uma questão aqui do senhor Sérgio de Fortaleza. Como acontece uma aula do MC na vida real? Olha aí, que delícia de pergunta. É isso, eu acho que eu já respondi um pouquinho né? Eu me empolguei na resposta da Cecília, eu acho que eu já até adiantei, olha. É, então, boa pergunta, vamos lá. A ideia é que cada um tem a sua maneira de dar uma aula, né? E a gente já falou isso, inclusive, nos outros episódios, que muitas vezes a gente repete aulas para adultos, né? E a gente tenta lá adaptar, ou a gente reproduz aulas que a gente mesmo teve, né? E reproduz, porque a gente acha que está garantindo a melhor forma de transmitir isso. O método EMC, ele vem para fazer você repensar, refletir se essa maneira que você está dando aula, ela é a melhor maneira de proteger o seu conteúdo, de proteger a sua criança, para que aquilo que eu falei, que eu respondi para a Cecília, para que
a sua mensagem chegue da maneira mais clara, mais simples, mais precisa, mais lúdica, mais leve, pensando que a gente está conversando com os beija-flores, né? Que a gente está tocando beija-flores. Então, qual que é o toque? Então, na formação, eu sugiro um esqueleto, uma estrutura. É um ponto de partida para que você possa visualizar aqueles minutos, aqueles 45 minutos, ou aqueles 50 minutos, ou uma hora, não sei de que tamanho que é a aula que você costuma dar, mas dentro daquele espaço temporal, como que a gente pode incluir uma estrutura onde a gente contemple primeiro um ritual, que é importante ritualizar, né? Isso a gente vai falar muito dentro do curso, né? A criança, ela se sente segura no espaço ritualizado, que ela sabe o que acontece, toda vez começa do mesmo jeito, vem, né, na metade da aula acontece aquilo e termina daquele jeito. As aulas não são idênticas, mas elas têm uma estrutura, É como o nosso dia, né? Não é bom saber que o dia começa com o sol amanhecendo, o sol a pino e termina à noite, né? Bem ou mal, a gente tem uma estrutura para que a gente se sente segura, que a gente consiga se localizar. Para a criança, isso é super importante. Então, eu vou explicar, a gente vai olhar para a importância dessas estruturas e a gente vai trabalhar também através de um índice, que isso eu vou falar num outro episódio, né? O ID, que é uma coisa que eu falo só dentro do curso, mas eu acho que eu vou precisar falar aqui sobre isso, porque isso interessa, né, para as aulas. Existe um índice também de densidade de atividades, onde a gente consegue distribuir, modular as nossas atividades que a gente vai dar. E então eu dou uma noção, uma ideia, uma direção, um ponto de partida, e você ajusta dentro do que você se programa, né? Então tem coisas que você vai falar, olha, essa estrutura aqui eu não posso mexer, mas eu posso mudar a ordem, eu posso tirar mais peso, botar mais peso, deixar mais tempo, menos peso e você vai ter ideias de como distribuir isso. Então, não existe uma aula que é padrão, né, do método. Não, o método ele é invisível, ele é imanente, ele vai estar apoiando você. Você vai dar e vai construir a aula que você precisa. E o método está lá para te dar apoio, para que você saiba criar essa ambiência protegida, que é como deveria serem as turmas infantis, né? A gente criar objetivamente, né, em termos afetivos, emotivos, em termos cognitivos, em termos de fundamentação teórica, em termos filosóficos, né? Em termos de propósito, como é que você eh, am- ampara, né, a sua aula nos valores que você acha importante passar para a criança. Então, a gente vai estar, o método, ele tá invisível, ele está imanente lá. É uma arquitetura invisível e você distribui do jeito que você entende que vai ser melhor a partir das suas competências, a partir do seu propósito, a partir da sua arte que você está transmitindo. Então, não é uma aula padronizada, não. Né? A gente não vai não vai clonar uma aula. Não existe uma aula igual a outra, não existe. Mas você vai olhar e você vai falar: isso aqui tem um método EMC. Você vai sacar na hora quando é uma aula que está ancorada numa marcialidade essencial, né? Você vai perceber isso, tá certo? Hum. Então é isso. Obrigada pelas perguntas e até o próximo episódio.